Muito bem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi demitido do cargo hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo convidou para o cargo de Onyx o general Walter Braga Neto, que comandou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018. Meu Rio de Janeiro, eu falo meu, o pessoal fala, você é possessivo e tal. É meio de cada um que nasceu lá na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Lorenzoni deverá ficar com o Ministério da Cidadania, que atualmente é ocupado por Osmar Terra. Dessa forma, todos os ministros que trabalham dentro do Palácio do Planalto serão de origem militar. A iniciativa de Bolsonaro era colocar alguém com perfil técnico ou da área militar para evitar que o Palácio do Planalto seja usado para pretensões eleitorais. A possível troca ocorre após revelação de que a pasta da Cidadania contratou uma empresa suspeita de ter sido usada como laranja para desviar 50 milhões de reais dos cofres públicos. O atual titular do ministério precisou se explicar ao presidente sobre a contratação da Business to Technology, que é alvo da Operação Gaveteiro da Polícia Federal. Diretamente de Brasília, José Maria Trindade está dando o que falar, essa saída do Onyx Lorenzoni. Eu estava lendo agora há pouco, ele estava até numa cerimônia com o presidente. Ô Zé Maria, o Onyx está sendo rebaixado e está havendo uma tentativa de aparentar que está tudo bem ou está tudo em comum acordo? Quais são os bastidores aí dessa mudança? Ô Felipe, alguma coisa está fora do lugar. Todas as informações são realmente de troca da Casa Civil para o Ministério da Cidadania, né, o Ministério forte politicamente, mas o ministro Onyx Lorenzoni, nos últimos momentos aqui, tem dado a indicação de que não vai sair. Ele falou para aliados de que tem certeza de que o presidente Jair Bolsonaro não vai assinar a sua exoneração. E mais, um pouco antes, ele gravou a entrevista e tal, falando de reformas constitucionais, mais exatamente da reforma administrativa, como se estivesse no comando do processo e nem toca no assunto de saída. Este é o clima. Mas já há confirmação, eu confirmei com fontes daqui de Brasília, de que realmente o general Braga Neto foi convidado para assumir o Ministério, a Secretaria Nacional da Casa Civil da Presidência da República. Olha, Felipe, a Casa Civil da Presidência da República não tem um grande orçamento, não tem a força política que tem alguns ministérios aqui na Esplanada, como o Ministério do Desenvolvimento e da Cidadania, que englobou o Ministério do Esporte, da Cultura, além do Ministério do Desenvolvimento Social, um ministério forte. Mas a Casa Civil, tradicionalmente, por competência própria, é uma espécie de ministro dos ministros. Isso porque, entre as competências da Casa Civil, está a reunião com outros colegas ministros e leva ao presidente da República, né, resumos do que está acontecendo. E este é um ponto que a gente tem que falar. Não se trata de crise política, mas de crise administrativa. Os resultados nos ministérios não estão agradando o presidente e alguns setores do Palácio do Planalto. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro contava com mudanças importantes no governo. 2 projetos que são a cara do PT e que continuam. O Minha Casa Minha Vida, que já foi chamado de Minha Casa Minha Dívida e Minha Casa Minha Dilma, e o Bolsa Família. A ideia do presidente, do governo, é de reestruturar esses 2 programas, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, e mudar de nome e dar uma estrutura nova. Ao contrário, o Bolsa Família está com uma fila grande, não há renovação e isso tem provocado insatisfações no próprio governo. Daí a necessidade de conversas no Ministério que acabou vazando tudo, a gota d'água, ou o jarro d'água, ou o balde d'água. Foi essa história do ministro Osmar Terra ter contratado uma empresa sem licitação e de pessoas envolvidas em irregularidades. Então, este é o panorama. Houve o convite para a Casa Civil, mas o ministro Onyx Lorenzoni continua agindo como se nada estivesse acontecendo. Agora, Zé, a saída do Osmar Terra, essa foi confirmada ou também não? Ainda não foi, não, mas ele esteve hoje, agora há pouco, agora à tarde, com o presidente Jair Bolsonaro, na agenda oficial. Bom, primeiro é preciso formalizar essas coisas, né? Porque até agora não se consumou
o que está previsto aqui, mas eu parto da premissa de que vai acontecer, eu acho que sim. No caso do Onyx, por exemplo, a gente vem dizendo que ele ainda não saiu da Casa Civil, mas a Casa Civil já saiu dele faz tempo. Então, acho que fica patético ele falar sobre planos, projetos, se o destino dele, na melhor das hipóteses, é ficar com o Ministério da Cidadania. Então, o que o Onyx está fazendo me lembra um caso ocorrido com um jornalista do Estadão que ficou famoso aí por discutir com o chefe que iria demiti-lo. Ele dizia, não fale em demissão. Não toco nessa palavra, não quero falar sobre isso e tal, e ponto. E ele conseguiu adiar por alguns dias a consumação, aí, o desfecho dessa história, por causa disso que não é folclore, embora pareça. E como dizia o Jânio Quadros, para justificar a renúncia à presidência, nesse país aqui eu renunciei à presidência quando ninguém renuncia nem ao cargo de síndico. É o que acontece. Então também é possível que Osmar Terra queira ficar. Como você bem lembrou, Zé, a Casa Civil, ela era, até pouco tempo atrás, ela era o lugar ocupado pelo herdeiro presuntivo do presidente da República. Foi assim com o Zé Dirceu, seria assim com a Dilma Rousseff. Depois, quando entrou aquela assessora da Dilma Rousseff, lá, como é que era o nome, né? Que também tinha uma família, a família roubava unida. Berenice Alves. Isso, a Erenice. É Berenice. Erenice Guerra. Berenice Alves. Erenice Guerra. Aí já não era mais Berenice Guerra. Assim. Mas o Onyx, ele não tem mais força para ficar brincando de ministro dos ministros. Ele tem que se conformar com esse Ministério da Cidadania. Eu não esperava a saída do Osmar Terra, mas as coisas são surpreendentes sempre aí no governo. E o antagonista está noticiando que o Jair Bolsonaro atribui... Fala, Zé Maria, fala. O que há de concreto até agora é o convite do general Braga, e ninguém convida alguém para assumir um posto se o outro não foi demitido, né? Estou falando da situação do Onyx, mas isso já está contabilizado. E o presidente coloca isso como missão, né? O general Braga Neto atualmente, ele é chefe do Estado-Maior do Exército. É como se fosse o ministro do Exército, né? Ele foi o responsável pela intervenção no Rio de Janeiro e o presidente quer gestão, quer ação ali no Palácio do Planalto, daí está se cercando de militares e o Onyx Lorenzoni era o último dos civis na presidência da República. Eu te confesso que eu acho meio estranho, ministro-chefe da Casa Civil, um general do Exército. Agora, ele vai ter atribuições administrativas, né? Isso que você está dizendo, porque passam pela Casa Civil, pelo menos em tese, todos os papéis que são assinados pelo presidente, não é isso? E as ordens do presidente para os ministérios. Perfeito. O Ministério-chefe da Casa Civil dá uma unificação de ordens do governo, de linguagem, e o presidente fala com o ministro-chefe fala com os ministros, pode até fazer reuniões setoriais. É um ministério de união ali e é realmente como se fosse um primeiro-ministro. É isso aí. Vários portais, aí, veículos estão dando notícias de bastidor a respeito dessa dança das cadeiras aí na esplanada dos ministérios. O Zé Maria Trindade deu aqui o seu panorama. O antagonista, agora há pouco, afirmou que o Jair Bolsonaro atribui ao Onyx Lorenzoni a atrapalhada que levou o Congresso a pegar o controle de 30 bilhões de reais do orçamento. Para o presidente, segundo o site, os erros sucessivos justificam a troca do ministro da Casa Civil. Esse montante é parte dos cerca de 100 bilhões de reais que não são carimbados. A propósito da captura do orçamento, a LDO ficou inexequível. Palácio do Planalto e Congresso negociam a aprovação de um PL para corrigir o problema. Portanto, haveria aí, de acordo com o site, essa insatisfação do presidente com o Onyx Lorenzoni em razão desse controle de 30 bilhões de reais do orçamento. Tema que a gente acompanhou aqui, o Zé Maria Trindade também trouxe bastidores. Aliás, só lembrando aqui, o Onyx Lorenzoni, quando se formou a esplanada dos ministérios, o governo, o ministro-chefe da Casa Civil, ele teoricamente fica também responsável pela articulação política, né, no Congresso Nacional. E o Onyx Lorenzoni era, na formação inicial dos ministérios, um dos ministros mais criticados.
porque tinham ali os quadros mais técnicos, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, o Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Onyx, num cargo mais político, porque foi um aliado do Jair Bolsonaro durante a campanha, foi colocado ali, e muita gente dizia, não, ele não tem traquejo para ter articulação política, naquele caso, acho que foi o do pacote anticorrupção, né, das 10 medidas que acabaram desconfiguradas, ele saiu derrotado e tal, então houve muitas críticas ao nome dele, e agora está havendo essa mudança. Como é que você acha que foi a articulação política do Onyx Lorenzoni? Pois é, olha, Felipe, há muito, né, a articulação política saiu da Casa Civil, tradicionalmente era da Casa Civil, e foi para o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele é o articulador político do governo. Mas o ministro Onyx Lorenzoni não quis deixar a articulação política, e o presidente, até nessa conversa aí com aliados, ele disse que o Onyx insistia em fazer a articulação política e não conseguiu. Onyx Lorenzoni tem adversários até no DEM, até o DEM, ele não controla nem o DEM, ele nunca foi um deputado popular e articulador político, aquele jeito dele de confronto e tal, não o habilitou a ser um articulador político. O articulador político do governo é o ministro, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, né? E Luiz Eduardo Ramos, e o presidente disse que mesmo assim que o ministro Onyx insistia em ser o articulador político do governo. Isso estava provocando ali atritos na presidência da República. Ele não tem o perfil do negociador, não, né? Ele começou a ficar conhecido ao participar da CPI dos Correios, que acabou virando CPI do Mensalão, onde ele fez até um bom trabalho, mas veementemente contrário, né, ao governo Lula. Isso. Ele fez o possível para que fosse denunciado aí o Mensalão, agiu com bastante coragem até, mas ele ficou marcado como um homem de posições ali definidas. Gente assim tem certa dificuldade para se adaptar ao papel de negociador, né? Fala, Zé. Foi líder do DEM e saiu da liderança brigado com setores do partido. Então, quando alguém não lidera e não tem o apoio do próprio partido, brigado com o presidente da Câmara, fica difícil. Agora, ele indo para o Ministério da Cidadania, aí é possível que ele tente aí se recolocar. Ele tem um projeto próprio de ser governador do Rio Grande do Sul, né? Ele precisa de continuar no governo e dessa proximidade com o presidente para emplacar-se como governador lá no Rio Grande do Sul. Enquanto a gente já estava no estúdio agora há pouco, o Jornal Globo cravou que o ministro Onyx Lorenzoni aceitou trocar a Casa Civil pelo Ministério da Cidadania. Lembrando que no lugar dele, como a gente noticiou no começo do programa, o general Walter Souza Braga Neto já foi convidado para ocupar a Casa Civil. O atual titular da Cidadania, Osmar Terra, foi chamado no final da tarde para uma nova reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e o jornal diz que ele deve deixar o governo. Está aí a atualização, portanto, daquelas informações que a gente analisou no começo de Os Pingos nos Is.